Você já pegou um ônibus alguns anos atrás e foi atendido por um cobrador? Aquele profissional que recebia passagem, dava o troco, às vezes até avisava o ponto de descida. Pois é, essa profissão está sumindo. Em muitas cidades, os cobradores já viraram história. Mas por que isso aconteceu e o que isso nos ensina sobre o futuro do trabalho? É o que vamos discutir hoje. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Se o seu emprego pudesse ser substituído por uma máquina ou um aplicativo, você estaria preparado? Pense nisso enquanto falamos sobre esse exemplo prático. Até os anos 2000, os cobradores eram essenciais no transporte público. Mas aí veio a tecnologia. Sistema de cartão eletrônico, como por exemplo o bilhete único no estado de Goiás, máquinas de autoatendimento e até pagamento por celular tornaram o cobrador desnecessário. Isso aconteceu por diversas razões, mas eu vou listar aqui três que eu considero as principais. Uma, primeira de todas, redução de custos. O cobrador ele recebe salário, ele recebe direitos trabalhistas, ele é uma pessoa, ou seja, ele está sujeito a acidentes, a indenizações, a aposentadoria. Então, isso gera um custo elevado para as empresas. Já um sistema eletrônico precisa só de manutenção de tempos em tempos. Número 2, eficiência. O pagamento é mais rápido, o ônibus anda mais. Mas como isso poderia ser aplicado na realidade? Pense em um ônibus vindo e parando em um ponto de ônibus para que 5 pessoas entrem. Se essas 5 pessoas vão entrar, vão só apresentar o bilhete único e já passar a catraca e entrar dentro do ônibus, é muito mais rápido elas fazerem isso, ou mesmo aproximar o cartão de crédito, de débito ou celular e passar para o ônibus seguir viagem. É mais rápido do que essas 5 pessoas, uma a uma, pagarem em dinheiro, esperar troco e aí sim ter a entrada a passagem autorizada. Isso acaba tornando o transporte público um pouco mais eficiente. Número 3, segurança. Menos dinheiro no ônibus, menos roubos. Mas como assim? Antigamente eram muito mais comum os crimes em ônibus. Não estou dizendo que acabou, porque a gente conhece bem não apenas o país, mas o mundo em que vivemos. Mas antigamente era muito mais comum, porque tinha uma quantidade de dinheiro dentro do transporte público muito mais elevada. Então, para os assaltantes, assaltar um ônibus não era só subtrair os bens, ou seja, as carteiras, celulares de quem estava no transporte, mas também um volume alto de caixa que tinha junto com o cobrador. Ok, a gente até consegue compreender o porquê dessas razões e dessa tomada de decisão, mas não podemos negar que tem um lado bem triste. Os milhares de trabalhadores que perderam seus empregos. Muitos cobradores eram pessoas de baixa escolaridade que dependiam desse trabalho e que muitas das vezes eram os provedores de suas famílias. E agora? Como eles se reinventam? E aí que a gente entra em uma outra questão. O caso dos cobradores não é o único. Caixas de banco estão sendo substituídos por internet banking, atendentes por chatbots, operadores de telemarketing por inteligência artificial, caixas de supermercado, farmácia, enfim, de estabelecimentos estão sendo substituídos por caixas de autoatendimento, ou seja, o cliente mesmo passa a sua compra e efetua o pagamento em uma máquina sem a necessidade de um trabalhador humano. Mas calma, calma, não precisa surtar ainda. Ou melhor, não surte. Nem tudo é ruim. A tecnologia, embora cause a ausência de necessidade de determinadas profissões, ou seja, acaba extinguindo algumas profissões, ela também nos traz a necessidade de criar novas. Ou seja,
manutenção dos sistemas de bilhetagem eletrônica, analistas de mobilidade urbana que estudam como melhorar o transporte, dentre várias outras. A grande lição é: ou nos adaptamos ou seremos substituídos. Isso é um fato inegociável, já não é mais uma questão de se irá acontecer, mas sim de quando irá acontecer. E agora, como eu lido com isso sem surtar? A resposta é mais simples do que a aplicabilidade dessa resposta. A resposta é qualificação. Cursos técnicos superiores, aprender sobre tecnologia, desenvolver habilidades que as máquinas não têm, como, por exemplo, criatividade e empatia. A solução está aí, embora seja complicado e difícil, afinal, nem todos têm acesso. Mas isso, infelizmente, não altera o fato de que ou a gente se adapta ou seremos substituídos. O fim dos cobradores de ônibus não é só uma história sobre máquinas, é um aviso. O mercado de trabalho está mudando e mudando rápido, e quem não se preparar vai ficar para trás. Mas aqui que está uma notícia boa, se assim podemos dizer. Utilizando da mesma tecnologia que está pouco a pouco nos substituindo, podemos utilizar para aprender algo novo, fazer um curso online, um tutorial. Podemos assistir pelo YouTube uma videoaula que nos ensina algo novo completamente de graça. Pense que a tecnologia, ela pode e vai executar algumas funções, mas outras ela não pode. Outras ela não tem a capacidade. Ou seja, ela, por mais que seja uma boa ferramenta técnica, ela não é humana. E ela não tem determinadas características que são apenas nossas. Então não vamos ter medo da mudança. Vamos nos adequar a ela. E aí, qual o seu próximo passo? Conta para mim nos comentários. E se gostou dessa reflexão, compartilhe.